Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, mais uma semana que a gente está caminhando aqui, graças a Deus, né? Hoje já é quarta-feira e a gente vai seguindo. Estamos dentro do livro de Isaías, profeta Isaías, um dos maiores livros da Bíblia, né? Só perdendo para Salmos, né? Isaías é um livro que tem mais capítulos dentro da palavra, um dos maiores profetas que a gente viu no Antigo Testamento, chamado de profeta messiânico. Ele profetizou bastante sobre o Messias, sobre o Senhor, quem viria, sobre essa vinda, né, de Jesus, a sua primeira vinda, como filho, como cordeiro, como príncipe da paz, como o menino que nasceria, né, como o renovo de Jessé. Então, Isaías foi o que mais profetizou sobre a primeira vinda de Jesus. Mas ele também profetizou muito sobre a segunda vinda. Então, a gente já tem visto que muitas profecias dentro aqui do livro de Isaías também diz respeito à segunda vinda de Jesus. O cumprimento pleno, né, dessas profecias vão acontecer então com a segunda vinda de Jesus. Hoje é o terceiro dia 17 de julho, né? Já passamos aí do meio do mês e hoje é dia 17 e a gente vai seguir aqui então com o capítulo de Isaías 23, 24, 25, 26 e 27, tá? São capítulos pequenos, por isso que foi separado aí esses capítulos para hoje, tá bom? Isaías 23 diz assim: Advertência contra Tiro. Planteiem navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre veio a você essa mensagem. Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhe-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou. Não estive em trabalho de parto, nem dei luz. Não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta a cidade jubilosa que existe desde tempos muito antigos, cujos pés a levaram a conquistar terras distantes? Quem planejou isso contra Tiro, contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Cultive a sua terra, como se cultivam as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois você não tem mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer seus reinos. Acerca da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas e disse: Você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre, nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios, esse é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto. Ergueram torres de vigia, despojaram suas cidades e fizeram dela uma ruína. Planteiem vocês, navios de Tarse, destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas, no fim dos 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Peguem a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida. Toque a harpa, cante muitas canções para se lembrarem de você. No fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Capítulo 23 está falando uma profecia contra Tiro, contra a região de Tiro, né? Então a gente tem aí, o Senhor vai falando como isso vai acontecer, o que essa cidade vai acontecer com ela.
justamente cumprindo, né, cada uma das palavras que o Senhor tem falado sobre as nações ao redor de Israel. Capítulo 24. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga, pois os que a bebem, para os que a bebem. A cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho. Toda alegria chegou ao fim. Toda celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Assim será na terra entre as nações, como quando se usa a vara na oliveira ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Erguem as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois ao Senhor no oriente, e nas ilhas do mar exultem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao justo. Mas eu disse, que desgraça, ai de mim, os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Pavor, cova e laço os aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito de terror cairá na cova, quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus, tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Capítulo 24 vai falar sobre essa grande devastação sobre a terra, né? E o texto fala que a terra está contaminada, a terra está sofrendo a maldição que consome, porque o povo se rebelou, porque o povo não obedeceu aos decretos, quebraram, né, a aliança. Então tudo tem a ver com a atitude do próprio ser humano, que não deu ouvidos à voz do Senhor, não olhou para o que Deus deixou para o homem obedecer, né? Preferiu seguir os seus próprios caminhos. Então o juízo chegou. Mas o Senhor reinará, né, sobre o Monte Sião. O texto termina aí. Capítulo 25, para a gente seguir. Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te honrará, a cidade das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Quando o sopro dos cruéis é como a tempestade contra um muro e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros.
Assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis é emudecida. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. Ó soberano, o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Naquele dia dirão: Este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha pisoteada na esterqueira. Ali Moabe estenderá as mãos como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade das suas mãos. Abaterá as torres altas dos seus altos muros e os derrubará. Ele os lançará ao pó da terra. Capítulo 25 é um grande louvor. Isaías está vendo, profetizando, falando, declarando a grandeza de Deus que vai salvar, mesmo diante de toda essa devastação, aqueles que vão ser guardados pelo próprio Senhor, da maneira dele, do jeito dele, e esses exultarão pela grandeza de Deus, pelo favor de Deus, pela salvação do Senhor. O Senhor vai guardar, os seus, mesmo diante de tanto terror. Capítulo 26. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação com muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Pés os pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és reto, tornas suave o caminho do justo. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo meu espírito por ti anseia. Pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá justiça. Na terra da retidão ele age perversamente, e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo, e se envergonhem, que o fogo reservado para os teus adversários os consuma. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos fizeste-o para nós. Ó Senhor, ó nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só o teu nome honramos. Agora eles estão mortos, não viverão, são sombras, não ressuscitarão. Tu os castigaste e os levaste à ruína, apagaste por completo a lembrança deles. Fizeste crescer a nação, Senhor. Sim, fizeste crescer a nação. De glória te revestiste, alagaste todas as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida, preste a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará luz aos seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela.
não mais encobrirá os seus mortos. Capítulo 26 começa com um grande cântico, né, de louvor por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que Ele vai fazer, pela fidelidade dEle, né, em consumir os seus adversários e guardar os seus queridos. Mas Ele também diz, né, no final, que os mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Está falando sobre a volta de Jesus, né? Está falando sobre a grande redenção da terra. Percebem que o livro de Isaías não tem a ver simplesmente com a vinda de Jesus, com o cumprimento de muitas promessas, de grandes profecias ali para aquele tempo do exílio da Babilônia ou dos assírios, mas tem a ver com uma grande profecia que se cumpriu, que está se cumprindo e vai terminar de se cumprir com a consumação dos séculos. Eu amo ver esses textos onde a gente percebe que existiu sim um cumprimento ali naquele momento, mas a totalidade desse cumprimento vai ser na volta de Jesus no final dos tempos. Capítulo 27, para nós terminarmos. Naquele dia, o Senhor com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou o seu vigia, rego-a constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Não estou irado. Se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem, eu marcharei contra eles e os destruirei a fogo. A menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo, sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Acaso o Senhor o feriu como aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Pelo desterro e pelo exílio julga, com seu sopro violento ele o expulsa, como num dia de rajadas do vento oriental. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este o fruto da remoção do seu pecado, quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas, e fiquem como pó de giz, os postes sagrados e os altares de incenso não permanecerão em pé. A cidade fortificada estará abandonada, desabitada e esquecida como deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam, e desfolham os seus ramos, quando seus ramos estão secos e se quebram. As mulheres fazem fogo com eles, pois esse é um povo sem entendimento. Por isso aquele que o fez não tem compaixão dele, aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. Naquele dia o Senhor debulhará as suas espigas, desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito, e vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. E naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Capítulo 27 começa, com a destruição desse monstro chamado Leviatã. E dessa serpente veloz, será morta no mar, Deus tem uma promessa para cumprir sobre esse monstro marinho que é citado em Jó, é citado aqui e é citado também em Apocalipse. E a gente então tem esse cumprimento dessa palavra de restauração, de trazer um a um até Jerusalém para adorar ao Senhor. Como é maravilhoso, ver que Deus vai trazendo essas palavras e eu vejo que parece que é uma gangorra, Deus mostra seu juízo e mostra sua misericórdia com os fiéis. Ele mostra o seu juízo com os iníquos, com todos os ímpios, mostra sua fidelidade com o justo. E ele vai mostrando assim durante todo o livro o que ele vai fazer com tanto os remanescentes de Israel, que são aqueles que serão salvos e trazidos de volta, e a terra então terá paz, mas ele diz o que ele vai fazer com aqueles que negaram o Senhor, que decidiram se rebelar mesmo, decidiram não confiar no Senhor e serão destruídos. Amém? Amanhã a gente vai voltar lá para 2 Reis e 2 Crônicas
E aí, na sexta-feira e no sábado, a gente vai lá para o profeta Oséias, a gente vai ver as profecias lá de Oséias, e domingo a gente volta aqui para Isaías novamente, tá bom? Deus abençoe. Aproveita essa quarta-feira, medita um pouco mais nesse texto, né? Deixa o Senhor ministrar o teu coração, vai lendo com calma, pede para o Espírito Santo realmente trazer entendimento para você, grifa o que te chama atenção, vai realmente para a meditação na palavra, fica ali conversando com o Senhor sobre o texto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem toda a paciência para nos ensinar, para nos guiar, né, nessa verdade da palavra, para nós compreendermos cada dia mais aquilo que o Senhor tem falado conosco na palavra. Amém? Deus abençoe, ótimo dia para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.